Eu quero trazer nesta tarde uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento a todos aqueles, sejam crentes ou descrentes, que estejam vivendo uma situação, vivendo um momento de falta de paz, de falta de tranquilidade, por qualquer tipo de problema, né? Algum problema que aflige a tua alma, algum problema que tem trazido preocupação, que tem fazido você perder o sono e às vezes no calor, né, da revolta, do desânimo, quem sabe até faz algum comentário indevido. Então eu gostaria de trazer da parte de Deus uma palavra de reflexão para que você realmente pense diferente, que você esteja realmente pensando, né, com a mente de Cristo, uma mente controlada e orientada pelo Espírito Santo, porque eu tenho certeza que isto vai fazer bem para você, isto com certeza vai fazer bem para a tua alma. Então que o Senhor te abençoe através da ministração desta palavra, que você possa vir a ter paz. Então eu quero tomar primeiramente no livro dos Salmos. Eu gosto muito do livro dos Salmos, porque neste livro nós temos muita coisa da parte de Deus que traz realmente conforto e alento aos nossos corações. Eu quero ler para você nunca mais esquecer, no livro dos Salmos, no Salmo de número 4 e o versículo de número 4 também. Então fica fácil, não fica? Para você guardar. Onde foi que o pastor Valdir pregou aquela tarde de terça-feira, lá no finalzinho de novembro de 2018? Foi no capítulo 4, ou seja, nos Salmos, né, de número 4 e o versículo de número 4 também. Diz assim, presta atenção nas palavras: perturbai-vos e não pequeis. Então aqui nós começamos já aprendendo no início deste versículo, porque veja bem, meus queridos, é muito natural nós ficarmos perturbados quando estamos vivendo, né, um momento, uma fase, uma situação difícil da qual nós não vemos solução. A gente não vê nenhuma saída, a gente não vê nenhuma condição, nenhum recurso, e aí começa a bater o desespero. E principalmente quando chega a noite, né, que nós nos recolhemos ao nosso quarto, ao nosso aposento, quando deitamos na nossa cama, em nosso leito para uma noite de repouso, e às vezes você deita até com um pouco de sono, mas dali a pouco bate as preocupações, bate a ansiedade e você começa a pensar naquilo, a buscar uma saída, a imaginar uma situação. Você lembra de alguém, né? Eu vou falar com fulano se pode me ajudar, vou falar com cicrano, com beltrano, e vem muita gente à tua mente, mas dali a pouco a experiência faz você desanimar. Mas não vai valer a pena, eu já apelei para tanta gente, ninguém sente a minha dor, ninguém sente o meu drama. Se Deus não tiver misericórdia de mim, eu estou frito. Então eu quero dizer que sem Deus nós estamos fritos de todas as maneiras. Seja na aflição, seja na bonança, nós podemos ter tudo, ter muito, mas se não tivermos Deus na nossa vida, se não tivermos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, da nossa família, dos nossos negócios, a gente não vai muito longe. Então vocês vejam que a palavra de Deus ela é muito rica, e a gente vai aprender aqui que não é uma coisa para nós, simplesmente para mim, para você, nós que às vezes nos achamos, né, tão insignificante, achamos que Deus não está nem aí conosco, Ele tem tanta gente importante aí que trabalha para Ele e Ele vai dedicar o seu tempo a estas pessoas e nós somos tão pequenos que Ele nem nos vê. Não, meus queridos, a palavra de Deus é muito clara. Deus não faz acepção de pessoas. Evidentemente que nós podemos melhorar a condição do nosso relacionamento com Ele, nos tornando mais íntimos. Eu fiquei maravilhado com uma frase do pastor Billy Graham,
partiu recentemente para a glória. Este homem era tremendo, foi o maior evangelista do século XX, sem nenhuma sombra de dúvida, e ele disse uma coisa que ficou muito marcante para mim. Ele disse assim: orar é você dobrar os teus joelhos e ir falando com Deus. Vai falando, 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 até você tornar-se amigo íntimo dele. Então, evidentemente que através de uma vida de oração, de estudo, de meditação e dedicação à palavra de Deus, nós com certeza estaremos mais perto dele, mais próximo. Mas isto não quer dizer que ele ignora aquele que está lá num leito de enfermidade, aquele que está atolado em problemas emocionais, financeiros. Não, creia, este Deus existe, este Deus é real e este Deus ama todos os seus filhos. Somos filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. E se ainda não tivemos um encontro com Jesus Cristo, de todas as maneiras nós somos obra das mãos do Senhor, somos criaturas de Deus. Então ele não está alheio à nossa dor, à nossa necessidade, à nossa angústia, ao nosso sofrimento. Então o salmista, e aqui é Davi, Davi era um homem de profunda intimidade com Deus, de profunda comunhão com Deus, e um homem que passou por muitas experiências. Davi viveu o auge e viveu também o caos. Ele foi um homem que teve muitos problemas na vida, principalmente nesta área emocional. Davi realmente teve problemas em casa com seus irmãos, depois em família com seus próprios filhos. Ele teve que enfrentar gigante, né? Teve que matar gigante, leão, urso. Tudo isso fez parte da vida e da experiência de Davi. Mas Davi teve um inimigo cruel. O rei Saul tornou-se inimigo de Davi de graça, por pura inveja, puros ciúmes, porque Deus abençoava Davi e ele se achava no direito de ser alvo destas bênçãos. Então Davi, ele viveu muitas crises emocionais. Então quando ele disse isto aqui, ele disse com propriedade. Ele disse realmente vivendo na pele aquilo que alguém que está me ouvindo nesta tarde também está passando. Então tenha calma, tenha paciência. O Deus que nós pregamos aqui, o Deus que eu creio que a maioria dos meus ouvintes serve, é o Deus de Davi, é o mesmo Deus, é o Deus que tem todo o poder. Então Davi, ele começa dizendo perturbáveis. Então, com certeza, né? Davi aqui está dizendo, não, eu entendo perfeitamente que quando as coisas chegam neste ponto, chegam neste nível, pela nossa fragilidade, pelas nossas limitações humanas, não tem como a gente evitar. Há uns que têm, né, um domínio maior, um controle maior sobre as suas emoções, mas isso aí são exceções. A regra geral, nós somos todos tendentes mesmo a perder a paz, a perder o sono, a perder a fome, e com isto vem depois consequências que atraem consequências, e infelizmente todas negativas. Agora, por isso, o Espírito do Senhor nos traz aqui esta tarde para ministrarmos esta palavra para você entender que não vale a pena você se entregar ao teu problema. Mas pastor, o senhor não sabe, não tem solução, não tem saída. Eu também já vivi momentos assim, por isso que eu digo, eu me arrependo hoje de ter fraquejado naquele momento da minha prova, da minha luta, porque foi Deus quem me socorreu, foi Ele quem me tirou daquela situação, e eu poderia ter passado cantando, louvando a Deus e glorificando o seu nome, e o testemunho seria muito mais eloquente, muito mais fervoroso. Mas porque eu sou humano e sou exatamente igual a você, não sou melhor que ninguém, eu também perturbei-me e permiti que as emoções me dominassem. Então eu venho aqui nesta tarde falar para você, não vale a pena. Então siga o conselho de Davi, e se quiser seguir o meu está de acordo com o de Davi. Perturbai-vos e não pequeis. O que é esse pecar? É justamente a reação negativa que nós temos
Eu conheço pessoas que se revoltam, que se revoltaram contra Deus quando ficou em situação difícil. E olha, este final de semana, o pastor Pedro Paulo, que foi o ministrante para o encontro de casais, ele nos trouxe o testemunho de vida dele. E agora, exatamente agora, não estava no script, mas o Espírito Santo me fez lembrar do testemunho dele. Meus queridos, você está numa prova, não é nada, não sei o tamanho da tua prova, mas eu posso dizer que não tem nada a ver com uma prova difícil. Difícil viveu este homem provas, e a esposa, que foi realmente uma heroína, entendendo e crendo no processo de Deus na vida do seu esposo. Tudo que ela fez foi orar, 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 e tendo gente para ajudar em oração. Hoje é um homem, um pregador eloquente do evangelho, um pastor de um rebanho. Ele pastoreia uma igreja no Brasil, e ali ficou provado, ficou claro o que é o poder de Deus na vida de uma pessoa. Então vamos ficar com este conselho nesta tarde. Vale a pena você aplicar a palavra de Deus, crer em Deus. Você não está vendo o fim do túnel, não há nenhuma luzinha, nem aquela cabecinha de um palito de fósforo que depois que apaga ainda fica aquela brasinha até ser extinguida. Você nem isto você está vendo. Mas creia, este túnel tem um final. Continue andando, continue confiando, continue louvando e glorificando o Senhor. Ele vai te surpreender. Pode ser hoje, pode ser agora nesta oração final, durante a ministração desta palavra, e pode demorar mais um tempo, não importa. O que importa é você crer que o Deus Todo-Poderoso veio te visitar esta tarde através do programa Projeto Multiplicação. Então Davi ele disse: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Olha o conselho de Davi. Sabe por quê, meus queridos? Porque quando nós estamos nessa situação, e eu, graças a Deus, eu tenho experiências, não é apenas uma experiência, eu já passei várias experiências de estar lá em cima e de repente uma situação nos envolve e nós voltamos lá embaixo e temos que lutar e começar tudo de novo. E isso não foi apenas uma vez ou duas que aconteceu em minha vida, mas aconteceram muitas vezes. Mas eu louvo a Deus porque em todas elas o Senhor me encorajou, me sustentou, e eu estou aqui no finalzinho de 2018 dando meu testemunho pessoal, embasado pelo testemunho do salmista, o rei Davi. Então ele diz: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração. Você sabe aquela expressão que a pessoa diz lá com o teu travesseiro? Por que essa expressão? Porque é ali, né, que nós vivenciamos ou trazemos à tona a nossa situação e não vemos ninguém para nos ouvir, ninguém para nos escutar, ninguém para nós poder desabafar, colocar para fora esta carga emocional que nos castiga. Mas então fala com o teu coração. Fala com o teu coração, isto é, você vai falar com você mesmo. Ali, só você e o teu travesseiro, ninguém mais. Às vezes até a esposa que está ali do teu lado, ou o esposo que está ali do teu lado, você pode abrir, você não pode. No meu caso, por exemplo, quantas vezes eu tive que aguentar calado, porque se eu fosse comentar com a minha esposa, aí seríamos dois. Aí ao invés de ser só eu perdendo o sono, eu ia fazê-la perder o sono também, quem sabe ficar doente, né, pelas enfermidades emocionais, e não resolveria o problema. Então, sabe por quê, meus queridos? Porque quando Deus nos coloca na prova, tem o tempo dele, e o tempo dele é diferente do nosso. Então, quem está passando por luta, quem está enfrentando um vento contrário, uma tempestade, o furor das ondas do agitado mar da vida, tenha calma, você não vai ao naufrágio, você não vai perecer,
mas você vai ficar um bom tempo até as coisas se resolverem. Então, não vale a pena. Fale aí com o teu coração, não peque, fique calado, não abra a tua boca para ninguém, porque não vale a pena. Agora eu quero levá-los ao Salmo 38, Salmo de Davi também. Davi foi o maior salmista do seu tempo. A maioria dos salmos registrados aqui no livro santo são de autoria de Davi. Ele teve muitas experiências, muitas, por isso ele tem autoridade para nos ensinar. E o Espírito de Deus me moveu para trazer esta palavra desta tarde. Então veja bem, no Salmo de número 38, eu quero ler aqui a partir dos versículos 11 e vou ler até o 15. 4 versículos nós estaremos lendo aqui, ou 5 versículos. Presta bem atenção para você ver como que a palavra de Deus, ela realmente nos orienta, ela nos ensina e ela vem de encontro com a necessidade que nós temos no momento, nesse momento. Eu não tenho dúvida que Deus me trouxe aqui para trazer esta palavra de conforto, de encorajamento para muitas pessoas que estão perdendo o sono, que estão ficando doentes de tanta preocupação, de tanta ansiedade e não vê solução para o seu problema. Então veja bem, o salmista deixou para nós este aconselhamento. Veja o que ele diz no Salmo 38 e nos versículos 11, a partir do versículo 11 ele diz assim: os meus amigos, olha como que começa este versículo, os meus amigos e os meus propínquos afastam-se da minha chaga. Esta palavra propínquos, irmãos, às vezes essa versão do Almeida, né, corrigida, ela usa uma linguagem muito antiga, são palavras que estão em desuso, mas esta palavra propínquos significa parente próximo, ou até o vizinho. O sentido desta palavra é de próximo, de alguém bem próximo de você. É um parente bem chegado, né? Além da família, nós temos a família, os familiares, né? Que são tios, primos, avós e por aí vai. Então esta palavra se refere, tem esta definição, este vocábulo tem esta definição, próximo ou vizinho. Então veja, ele diz, os meus amigos e os meus vizinhos, meus parentes próximos afastam-se da minha chaga. Então quando a gente está em dificuldade, quando a gente está com problema, ninguém quer ficar perto da gente, ninguém quer nem falar com a gente de medo de que você vai pedir ajuda, que você vai pedir dinheiro emprestado, alguma coisa emprestada. As pessoas não querem se incomodar, cada um já tem a sua vida, as suas lutas, os seus problemas que tem que resolver e não querem assumir mais nada. Então Davi, ele diz, os meus amigos e os meus mais chegados afastam-se da minha chaga e os meus parentes se põem em distância. Então lembra de Jó? Jó era um homem riquíssimo e quando ele perdeu tudo, os próprios amigos mais íntimos dele que vieram com o propósito de consolá-lo, quando viram o estado de miséria que ele estava, eles ficaram de longe, não quiseram nem chegar perto dele. Ficaram lá de longe, orando, chorando, ao ver a miséria, o estado de miséria em que estava o seu amigo riquíssimo. O homem mais rico daquele tempo era Jó e de repente eles os viram naquela situação. Então, meus queridos, não é diferente, por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus, porque quando você medita na palavra de Deus, o Espírito Santo te conforta, o Espírito Santo te consola, porque você vai ver que essas pessoas viveram o que você está vivendo e muitas vezes num grau de intensidade infinitamente superior ao teu. Então o Espírito Santo vai fazer você pensar, ora, se eles venceram uma situação muito mais difícil, por que eu não vou vencer a minha? Então você veja como que eles passaram pela prova, pela luta, como eles reagiram, como foi a comunhão deles com Deus, melhorou, piorou, chegaram-se mais a Deus, afastaram-se de Deus. Você vai analisar tudo isto e você vai tomar a decisão
de ter um comportamento semelhante. E aí, se eles tiveram vitória, você também vai ter vitória. E o pior, olha o que ele diz na sequência: também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo o dia. Todo dia. Então, meus queridos irmãos, infelizmente é assim mesmo. A coisa está feia, a coisa está mal, está ruim, e lamentavelmente, por experiência própria e de outros, eu tenho que dizer que às vezes pode piorar. Ah, pastor, não tem condição de piorar? Tem. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. E também, né, nada é tão bom que não possa melhorar. Então, conforte-se com esta palavra e fique firme. Aguenta firme, porque a vitória vem de Deus. É o Senhor Deus quem vai te conduzir à vitória. A tua bênção, a tua vitória não virá de outro lugar, a não ser das potentes mãos do Senhor nosso Deus. Então ele diz que todos desapareceram, e é o que você está vivendo, não é? Às vezes os próprios pais se afastam dos filhos neste momento, às vezes são os filhos que se afastam dos pais, porque querem ajudar, mas também estão lá lutando com a sua vida, não está passando por aquilo que você está passando, mas também não está sobrando. E mais, às vezes é o próprio Deus que fecha os olhos, os ouvidos e os corações das pessoas para não sensibilizar em teu favor. Oh, pastor, eu nunca pensei nisso. Pois é, por isso que eu estou aqui, porque o Espírito Santo me trouxe para falar exatamente isto para você. Mas por quê, pastor? Porque Deus te ama, Ele tem um plano, Ele tem um projeto para você, e Ele agora está te moldando, Ele está te trabalhando, porque na prova nós desfazemos de um monte de bagagem que não serve, que não presta. Só vai trazendo pesos para nós, vai impedindo o nosso perfeito caminhar, o nosso perfeito agir. Então Deus tem que tirar estas coisas. E se você continuar nessa sua vida, nessa rotina de tudo bem, de que está tudo ok, você não vai se desfazer disto nunca. Mas na prova, na luta, você vai ser obrigado a se desfazer. Então, meus queridos, muitas vezes é o próprio Deus que fecha os corações das pessoas para não nos ajudar, porque Deus quer trabalhar, Ele quer forjar o nosso caráter, a nossa natureza, para servi-lo dentro de um projeto todo especial que foi feito para mim e para você. Cada um de nós temos de Deus algo para fazer no seu reino, e se não estivermos prontos, Ele vai nos preparar, Ele vai nos moldar para isso. E muitas vezes tem que ser com dor, lamentavelmente, porque no tempo da bonança nós queremos satisfazer os desejos da carne e esquecermos de produzir o fruto do Espírito com as suas virtudes. Então é por isto. Então veja bem que Davi, ele coloca aqui a situação dele, dizendo, né, ele desabafando aqui também, dizendo que os parentes, que os amigos, os vizinhos, todos sumiram, todos desapareceram. E para piorar a situação, os inimigos, porque todos nós, infelizmente, temos inimigos. Tem gente que não gosta de nós só porque nós somos abençoados por Deus. E aí, o que a gente pode fazer? Se Deus quis me abençoar, quis te abençoar, se o Senhor escolheu a nós para sermos alvo das suas bênçãos, agora essas pessoas vão ficar. Foi o que aconteceu com Saul e Davi. Saul ficou endemoniado só porque Davi era abençoado por Deus, era um escolhido de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. E não é diferente comigo e você. Então, além de todos aqueles que são teus chegados, amigos, parentes, família, familiares terem se afastado, os inimigos aproveitam agora essa tua situação em que você não consegue se defender, em que você não consegue agir, você não consegue fazer nada. Eles aproveitam para tirar proveito disto. Eles maquinam, eles projetam situações para você cair na armadilha deles e ser presa deles. Então Davi está dizendo, então, meus queridos,
tudo que você está passando, eu acho que está longe ainda da experiência de Davi. Mas olha a receita que ele dá para nós nos versículos 13 e o 14. Ele diz assim: mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abri a boca. Meus queridos, aqui nós aprendemos uma lição tremenda. Eclesiastes, né, Salomão lá em Eclesiastes 3, ele diz que tem tempo de falar, tem tempo que você tem que realmente falar, expor, espalhar palavras, mas diz também que há tempo de calar. E a Bíblia nos ensina muito sobre este tempo de silêncio. Há um tempo de silêncio na nossa vida. Por quê? Porque não adianta você falar. Não adianta, você vai falar, as pessoas vão pegar exatamente as tuas palavras para usá-las contra você na hora ou em momento oportuno. Então há um tempo de silêncio, fica quieto, a pessoa fala coisa que vai lá no mais profundo da tua alma, e a tua vontade é ressuscitar o velho homem e colocar a pessoa no devido lugar. Não, mas não faça isto não, porque isto vem de Deus, é tudo permissão de Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. Humilhe-se, porque os humilhados serão exaltados. Então, se você não tem uma palavra que vai sensibilizá-los em teu favor, então fica quieto, não fala nada. Não vai ajudar, mas também não vai piorar a situação. E outra, quando as pessoas falam e nós nos irritamos, aí eles gostam disso, é isso mesmo que eles querem ver em nós. Aí eles vão sempre trazer alguma palavra que sabem que vai bater no teu fraco e vai fazer você perder a postura de servo e de filho de Deus. Então fica quieto, calando a gente não peca, certo? Ele disse, mas eu como surdo não ouvia e como mudo não abria a boca. Aí ele continua dizendo, assim eu sou como um homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Claro, como é que vão reprovar? Você não falou nada, você não esboçou nada, até as tuas reações você conseguiu dominar. Aí ele conclui dizendo, porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, me ouvirá. Então ninguém vai te ouvir, teu pai, tua mãe, teus filhos, teus irmãos, ninguém, os teus vizinhos, aquele vizinho, né, que estava sempre lá na cerca, lembra no nosso tempo de Brasil? Vizinho, você tem farinha de trigo aí? Me empresta aí uma caneca de farinha, amanhã eu te devolvo. Vizinho, você tem pó para fazer café? Tenho, então, era amigo teu assim. Pessoa que às vezes debruçava ali na tua cerca e ficava ali uma hora jogando conversa fora, você o tinha como amigo, mas quando veio a adversidade na tua vida, esta pessoa passou a pedir as coisas para o vizinho do outro lado, né? Ou quem sabe lá do outro quarteirão, mas ignorava você que estava do ladinho ali. Por quê? Falou, agora ele não tem para emprestar não. Se eu abrir a boca aqui para pedir alguma coisa, sou eu quem vai ter que dar. E dar mesmo, porque esse não está em condições de tomar emprestado e devolver. Então, meus queridos, o salmista ele chegou à seguinte conclusão, não tem ninguém que vai sensibilizar com a minha dor. Então eu vou me fazer de mudo, de surdo, não vou dar bola para que ouvir, também não vou me dar ao trabalho de responder a ninguém, eu vou ficar calado, porque, Senhor, só em Ti eu espero. Eu estou no momento que se Deus me ajudar, eu serei ajudado. Se Ele se negar ajuda a mim neste momento, a minha luta vai continuar e não adianta eu espernear, porque eu não consigo sair deste emaranhado. Então ele diz, porque em Ti, Senhor, espero, Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Então, meu querido, você que está passando por uma luta, você, minha querida, que está enfrentando uma luta, saiba que não vale a pena você se preocupar, não vale a pena você estar ansioso, tão somente descansa no Senhor, creia no Senhor e com isto então todos eles saberão um dia que você realmente venceu a prova porque confiou em Deus. Você vai ser feliz
e o Senhor nosso Deus vai ser exaltado e glorificado. Louvado seja o nome do Senhor.